quem falou, quem não leu, por favor, fale. Eu li. Ou todo mundo leu? Leram? Eu não li, prof. Não leu, mas, bom, hoje eu vou deixar mais uma leitura, então, digamos que aí sim fica obrigatório fazer essas duas, porque são, digamos, as leituras introdutórias que fundamentam esse conceito de agricultura familiar. Então, quem não leu, leia as duas. Aqui eu vou publicar hoje, a partir de hoje, aqui já está lá no... eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para que vocês vejam como é que é. Eu vou compartilhar com vocês. Então, quando vocês acessam, estão vendo a tela? Eu preciso que me falem porque não estou enxergando vocês. Que alguém me diga. Estão vendo a tela ali do Moodle? Sim, dá para ver a tela. Sim. Isso. Essa é a AVA, né? A AVA é a nossa disciplina. Sim, professor. Aqui aparece como aparece para mim, mas de forma geral é a mesma coisa. Aqui a edição. E nós estamos nesse ponto 2, né? Origem da agricultura e das civilizações humanas. Então, aí tem a aula 1, o documentário que a gente assistiu da evolução pela alimentação, tem a leitura do texto e a tarefa 1, que é referida ao texto. Então, vocês leem no texto reflexões sobre o conceito da agricultura familiar, clique aí, acessa, lê, e em tarefa 1, eu vou abrir de novo, fechava a semana passada, né? Ele está aberto, né? Disse que era para entregar semana passada, mas é uma tarefa que está aberta, então vocês podem acessar e enviar, né? Então, 17 pessoas enviaram, faltam alguns colegas. São perguntas relacionadas a essa primeira reflexão. Aí tem a aula 2, né, que a gente falou de centros de origem, domesticação, documentário Veneno está à Mesa, a aula 3 e a aula 4 da semana passada, e a tarefa 2, que é esse formulário que eu passei para vocês pelo WhatsApp, que é uma tabelinha que vocês têm que preencher segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma semana inteira, final de semana, todas as suas refeições, o que você comeu de manhã, no café da manhã, no intermeio aí, almoço, à tarde e a janta à noite. Então, vocês, é só um exercício de reflexão que digamos, o limite para fazer isso é semana que vem. Então, quem não preencheu, comece a preencher a partir de hoje. Quem está preenchendo vai na metade da semana, finalize, faça uma semana de registro da sua alimentação para poder finalizar essa reflexão que estamos fazendo, né? Que hoje vai ter mais forma para que vocês compreendam o sentido digamos, dessa reflexão que eu tanto falo, né? Então, estamos aqui em seguida eu vou colocar o novo texto, a leitura número 2, para que vocês baixem. É um texto que pergunta se a agricultura familiar hoje em dia é uma coisa ou ela conserva algumas coisas da tradição. Então, vamos falar sobre isso e vocês vão ler a respeito disso. Então, queria que todo mundo ficasse aqui por dentro do nosso movimento aqui da AVA, né? Para quem está aí, é só acessar tarefa 1, clica, responde os formulários e envia. Tarefa 2, preenche sua tabelinha em Word, o que tiver, e anexa o arquivo e manda. Tá? Então, pessoal, espero que estejam bem. Nós estamos falando um pouco sobre a sociedade, né? Sobre esse modelo, esse ideário de sociedade que digamos, está se consolidando, está cozinhando há uns 300 anos, e ela no último século se consolida, e no momento em que ela se consolida como modelo para a sociedade, entra em fratura, ou seja, todas essas fraturas que os próprios
os próprios pensadores desses sistemas econômicos, desses sistemas de desenvolvimento e de entendimento do desenvolvimento da sociedade, analisaram, né, criaram, propuseram e analisaram e fizeram toda a crítica, né? Então, todo o pensamento liberal, o pensamento comunista de forma geral, entra em crise porque o que nós vimos, resumindo essa parte, é que aqueles pressupostos modernos, muito positivistas, eles nos trouxeram uma ideia que no próprio século XX nós vimos como estava errada no sentido de crescimento e progresso infinito, de alguns ajustes econômicos que você consegue uma ótima distribuição, que o mercado ajusta os problemas sociais, os problemas de oferta, demanda, que na organização comunista você consegue fazer uma distribuição horizontal dos bens, dos serviços, do trabalho. Então, todos esses princípios, todos esses pressupostos, digamos, positivistas, tanto liberais quanto pensamento socialista, eles se quebram porque o que se quebra, afinal de contas, é uma compreensão nossa, um entendimento de nós diante a natureza, que estava errado. E é uma ideia assim de que nós estamos na Terra como sendo a alma do universo, né? Aquela ideia de alma e corpo que a gente falou que Descartes propôs, né? Nós somos corpo e alma e somos os únicos chamados a entender a natureza, somos a inteligência da natureza, diferentes dela, racionais e, portanto, os gestores, né? Então, esse pensamento que já vinha baseado no pensamento religioso, nas ideias religiosas, né, de fé, ela se consolida no próprio pensamento científico, né, e chega na sua quebra, na sua fratura ao longo do século XX, quando a gente vê que nenhum desses modelos representa o que estava propondo para a sociedade, a fratura social. E quem é aqui, quem nasceu nos anos 70, por ali, anos 80, ainda na sua juventude, na sua infância, percebeu quanto toda essa quebra se agudiza na virada do século, e a gurizada mais nova nasceu imersa numa grande mudança que basicamente significou mudança no sentido de que se estabelece a globalização definitiva do modelo capitalista, industrial, e que ao longo dessa última final do século XX, início do século XXI, faz essa mudança para o capitalismo financeiro, mas é uma organização que ela é globalizada, mesmo tendo organizações internas de algumas nações, de alguns países, como a China, por exemplo, que conserva uma organização interna comunista. As relações comerciais de fundo que acontecem ao longo do planeta, elas são de intuito capitalista. Que significa isso, afinal de contas? Que o que há é investidores, né, donos do capital, que produzem e colocam seu produto no mercado num âmbito de negociações que estão, digamos, em uma plataforma que ela é pouco normatizada, né? E tende a ser menos cada vez. Então, nesse âmbito de crise evidente, vocês, hoje em dia não precisamos muito explicar a crise, porque pela pandemia, a crise geral que já existia, ela pegou, né? Pegou de uma forma mais contundente, mas a última crise do capitalismo, provavelmente todos aqui já ouviram falar que começou em 2008, né? E desde então não consegue sair, né? Todos os países capitalistas e todos os países do mundo estão sofrendo problemas sociais, crises. Você percebe problemas que achávamos que existiam só no Brasil, só na Colômbia, nos países aqui, e acontecer do mesmo jeito em países do primeiro mundo, como França, Grécia, etc, etc. Então, estamos diante de um cenário que é clássico dentro do capitalismo, as crises, e
digamos, coincide com a teoria que analisa, a teoria crítica que analisa o capitalismo, e é que essas crises cada vez são mais próximas uma da outra, a que até, na verdade, não poder sair do ponto de vista econômico, e parece que nós estamos nesse momento, né, no momento onde o próprio capitalismo não consegue, digamos que o que se agudiza são as medidas radicais desses poderes hegemônicos. Então, se vocês sabem e ouviram falar dos problemas do Meio Oriente, e que até hoje a Síria está uma bagunça porque as resistências internas ainda não deixaram estabelecer a submissão ao modelo democrático que os Estados Unidos está impondo na região, né? Então há um conflito evidente, violento, é uma guerra civil enfrentando nações, exércitos, etc., né? Mas, por exemplo, a influência em países como o Brasil é a intervenção diretamente sobre os governos que são instalados. Então, vocês perceberam uma onda que no início dos 2000 pegou a América Latina em um conjunto de nações de pensamento de esquerda e deu aquela virada. Então, cada país, quando você começa a perceber os detalhes, cada país, digamos, teve sua singularidade, né? Então, intervenções mais diretas em cima dos governos para fazer com que os governantes fossem obrigados a sair dos seus países. Então, temos a Bolívia com Evo Morales e Correia no Equador, que são pessoas, governantes que hoje em dia são acusados e precisaram sair dos seus países, estão exiliados, né? Aqui a gente sabe tudo o que aconteceu com o governo do PT e a ideia que foi estabelecida. Na Argentina, nós vimos tudo o que aconteceu com os governos Kirchner, mas que deu uma virada e agora foi retomado pela esquerda. Então, as intervenções desse mundo do capitalismo globalizado, que ainda hoje você percebe que a força maioritária está nos Estados Unidos, mais que um bloco onde o Reino Unido faz parte, alguns países, particularmente da Europa, fazem parte, né? A Rússia, na sua região, faz parte, mas é um conglomerado que hoje em dia queda mais demarcado. Então, nós tentamos fazer uma apanhado de toda essa trajetória que começou graças à agricultura, que se manteve graças à agricultura, né? E teve essas mudanças, principalmente porque na agricultura foi instalada uma lógica de altíssima produção. Então, aquela lógica industrial na agricultura se instala, e foi isso que nós vimos, então, nas últimas semanas, tentando entender o modelo da agricultura moderna. Então, pessoal, uma questão, deixa eu colocar aqui, então, minha apresentação para vocês. Hoje, deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês. Até aqui, espero que esteja tudo bem, né? Apresentação. Hoje vamos falar sobre sistemas agroalimentares globalizados. Então, eu comecei insistindo no capitalismo industrial, no capitalismo nas relações comerciais, numa economia capitalista financeira globalizada. Mas o que significa isso? Esse é o sentido da nossa fala de hoje. Como nós estamos alimentando comida de verdade e agricultura familiar, né? Vamos nessa medida. Como nós estamos alimentando tem muito a ver com a ordem hegemônica globalizada que existe hoje em dia. Como nós nos alimentamos determina muito isso, e vamos colocar isso em destaque. E uma reflexão de fundo, né, que está por trás daquela lista de alimentação, é se nós estamos alimentando de comida de verdade. Aí cada um fará, né? Então, lembre-se, esse é um destaque que eu faço da aula anterior, de que nós, para sustentar, como nação, né, o Brasil, para sustentar a economia, que, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul é utilizado como maior argumento, porque alavanca a economia do Estado e etc, etc. Aqui, quando você fala e participa no âmbito da gestão do Estado,
o agronegócio parece que é a única alternativa e é o que domina e é o que tem que ser privilegiado e é exatamente isso e tralalá, tralalá. Então, para manter essa suposta economia de sucesso, aqui no Mato Grosso do Sul, no geral, no Brasil, percebemos que nós precisamos importar 75% dos insumos de base nitrogenada porque pertence à indústria dos petroquímicos estrangeira. Você, se alguém já estudou e acompanhou um pouco a crise da Petrobras e todo isso, toda a pressão para que a Petrobras não fizesse refinamento e que vendesse cru, basicamente são rixas de mercado onde o Brasil se submete a esses poderes transnacionais e tem a ver com isso, porque o Brasil deixa de produzir matéria-prima que incentiva seu próprio negócio, né? Então, não, nós precisamos importar, porque são, mesmo tendo petróleo, nós não refinamos petróleo suficiente para ter uma indústria robusta desse tipo de fertilizantes a base de nitrogenados, toda essa cadeia aí que tem a ver com o petróleo. Entendem? Então, nós precisamos, importamos isso, importamos fósforo. Aqui é porque realmente o fósforo, as fontes naturais nessas plataformas brasileiras não é o que mais abunda no mundo, digamos, essas fontes de... O fósforo, o que acontece é que ele é muito disperso na natureza e ele é muito preso. Ele se apresenta um elemento nutriente importante para as plantas, principalmente para a floração e a frutificação, mas ele é um elemento que ele se apresenta na natureza em moléculas que elas são de difícil desprendimento, absorção. Então, pese a que o fósforo está por aí em todas partes, daquele jeito que nós aplicamos nos insumos, nos adubos fertilizantes, para pegar esse fósforo é difícil, é caro. Então, nós também dependemos muito da importação de fósforo de fora. E potássio nem se fale. Então, lembrem-se que NPK, que é o que todo agricultor aqui, vocês sabem, por tabela utiliza para adubar qualquer cultura, esse NPK nós somos absolutamente dependentes. Então, já só ressaltando essa questão. Essa imagem aí, eu suponho que traz para vocês a ideia geral do que eu estou querendo dizer, de que estamos num mundo globalizado das marcas, onde basicamente tudo o que acontece na mídia digital que nós utilizamos permanentemente, constantemente, é do Google, né? Então, se você tem qualquer rede social, saiba que depende de uma grande empresa, algumas poucas, e assim mesmo se você percebe seu carro e toda a mecânica, e assim mesmo se você percebe sua alimentação, e assim mesmo quando você percebe o banco onde você coloca suas poupanças no mercado dos bancos, termina sendo 1, 2, 3 grupos, a mesma coisa. Então, nós pertencemos, nós financiamos, nós consumimos, nós estamos dentro, obrigados a, porque nascimos nesse processo, ao mundo globalizado. Então, lá na época que nós falamos daquela primeira onda da industrialização do capitalismo e da segunda revolução industrial, né, capitalista, que consolidou a ideia de monopólio, só para que fiquem com um conceito bom, tranquilo de monopólio, é quando alguma atividade produtiva é apropriada por um pequeno, ou um capitalista, um pequeno grupo, uma empresa, né, que domina todas as outras num setor, num ramo da produção. E assim que começou o capitalismo industrial, né, quando começou a era do petróleo, quando o Rockefeller, que foi o primeiro monopólio da indústria do petróleo, ele começou a comprar as refinarias que nos Estados Unidos estavam sendo criadas na medida em que o desenvolvimento avançava da costa leste para o oeste, né? Desde Nova York até Los Angeles, né? Todo esse processo de colonização, de estabelecimento de cidades e desenvolvimento, esse modelo dos Estados Unidos, ele foi graças a esses processos de industrialização e todas essas primeiras refinarias do petróleo era para fazer querosene,
para fazer a iluminação, os primeiros sistemas de iluminação público dessas cidades, inclusive quando não havia eletricidade, foi mais ou menos na mesma época em que aquela briga entre Tomás Alva Edison e Tesla pelo estabelecimento do sistema que iria distribuir a eletricidade, que era uma descoberta, né, recente. A eletricidade não, mas, digamos, a invenção do uso dos mecanismos para usar a eletricidade. Então, esses primeiros monopólios da indústria do petróleo começaram voltados à iluminação pública, mas naquele momento, onde as ferrovias foram atravessando os países como Estados Unidos, Inglaterra, e foram desenvolvendo essas nações, aqui no Brasil, na Colômbia, chegou como uma onda tardia. Sim, isso aconteceu no século XIX nos Estados Unidos, aqui aconteceu no século XX, né? Mas foi um processo similar de monopolização. Então, essa primeira organização de monopólio ficou muito clara nessa primeira etapa, digamos, do capitalismo industrial forte. Então, tinha um grande, como Rockefeller, da indústria do petróleo, né? Tinha uns poucos grandes na indústria da eletricidade. Então, General Electric, tinha... Deixa eu voltar aqui a apresentação que não estou vendo. Com carros, né, com toda a questão dessa indústria que nasceu de automóveis, né? O Ford é o primeiro monopólio, né? Criou o motor, criou a ideia do carro e foi a primeira indústria. Então, nós, digamos que essa primeira fase de capitalismo que foi se estendendo no mundo. Lembrem-se que tudo isso aconteceu na virada do século XIX para o XX, então, umas tensões onde o desenvolvimento tecnológico pertencia a campos de ideologias, né? Então, nós falamos das duas guerras mundiais que aconteceram nesse âmbito, onde a tecnologia avançou muito rapidamente por causa de estar orientada à guerra, né? Então, imagine esses monopólios que cresceram nos diferentes bandos, que estava crescendo na Rússia, né, estava crescendo em todos os âmbitos como indústria, né, no capitalismo como monopólio. Eles foram tomando conta, né, digamos, foi essa primeira expressão do século XX. Ao longo do século XX, a medida que foi se ampliando e foram se ampliando os mercados, as relações internacionais, as guerras determinaram essa nova ordem, digamos, diplomática dos países. Chegou o tempo da ONU, uma certa regulamentação, uma certa racionalização mesmo dentro do capitalismo, uma organização dos mercados, mas isso, na verdade, não mudou muito, só que sim, de fato, criou um ambiente que nós chamamos de oligopólios. Então, oligopólio é quando não é apenas um grande industrial que domina todo o setor, mas são pequenos, imensos, um pequeno grupo de imensos monstros comerciais que dominam os mercados inteiros. Então, na alimentação, nós estamos organizados em oligopólios industriais e financeiros, porque essa comercialização, como a gente falou, da ideia do que significa fazer estoque de alimentos. Quando você estoca alimentos, na verdade, você está mexendo com o comportamento da bolsa de valores. E a bolsa de valores, hoje em dia, é um campo que ele é das finanças, ele não é mais pertencente ao modelo clássico, extremamente materialista, onde a representação dos números é de um estoque em massa, né? Hoje em dia estamos numa mistura entre ficção e realidade, que funciona muito bem, porque determina quem é forte e quem é pobre, né? Então, a riqueza hoje em dia não é apenas material, ela é financeira. Ela é tipo assim, o germe do que faz com que nossa sociedade funcione, digamos, porque acreditamos nisso. Então, já que acreditamos, quem é dono dessa ideia vai ser dono de tudo, né? E a ideia da finança, da moeda, da troca, do que isso representa, independentemente do que está por trás, né? O ouro. Hoje em dia, as notas não dizem mais ouro, não representam um peso em ouro específico que está no Banco da República. Representa um conjunto de negociações financeiras transnacionais nesse âmbito dos oligopólios. Então, com essa pequena introdução, eu queria mostrar essa imagem
Vocês estão vendo aí, né? Espero que quem tenha feito sua reflexão de alimentação já tenha começado, esteja enxergando aí coisas familiares, né? Não sei, a Laura, a Lorene, Nilma, Vera, o que vocês veem ali? Tem coisas familiares nessa foto, não tem? Sim, professor, muito familiar. Ó a Coca-Cola aí presente na vida de muitos. Sim, professor. Mas, Então, isso que eu mandei mensagem. Aqui na minha lanchonete não pode ficar sem Coca. O único refrigerante que o povo toma é Coca-Cola. E olha que vocês estão falando da Coca-Cola como uma bebida, mas esse Coca-Cola que aparece ali gigante, se eu faço ampliação, vocês vão ver todos esses simbolinhos que aparecem ali, são muito marcas. Então, veja, essas marcas que vocês estão vendo aí, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, Abritit Foods, Kellogg's, essas aí são os que determinam a alimentação do mundo inteiro. Ou seja, esse oligopólio aí que vocês estão enxergando são as grandes marcas, né? As marcas das marcas, né? As grandes transnacionais, porque não são multinacionais, são transnacionais, que ao longo do capitalismo de virada de século e até hoje fizeram esse fenômeno que eu falei, digamos, no desenvolvimento do século XX, o capitalismo ele deu impressão de prosperidade, né, muito empreendedorismo, né, tá ligado na ideia do nosso reitor Turini, de empreendedorismo, então você pode criar marca, e marcas. Então, claro, surgem muitas indústrias, mas, ao mesmo tempo, esses grandes oligopólios foram se consolidando na medida em que foram comprando essas pequenas empresas, pequenas marcas. Então, hoje você pode ver rótulos e parece que são indústrias diferentes, marcas diferentes, etc., mas não. O detalhe é que todo o que você consome pertence, a não ser aquilo que você compra diretamente, né, que você sabe que é da agricultura, que vem dali do mercado, né, o verde, as frutas, o que você mesmo produz. Mas mesmo assim, dependendo, você está comprando do agronegócio, das grandes marcas do agronegócio, né? Está todo mundo me entendendo aqui? Eu vou ampliar. Hoje, olha só o Nestlé, dá uma olhada. Um pouquinho de problemas mas você reconhece muito, né? Todo mundo aqui toma seu cafezinho, faz seus bolos, toma seus, né, seus enfeites, faz a festa. Aí está a Nestlé. Olha a PepsiCo. Quem não comeu de todo isso aí? Pacotes refinados, ultra industrializados. P&G, produtos de limpeza, que a gente parece que fossem muitas marcas diferentes. Imagine todo o que é de higiene pessoal, limpeza, crianças, né? E tudo pertence a grandes transnacionais. Olha a Unilever. Então, a gente nem precisa falar só da alimentação, esse poder da organização transnacional globalizada, hoje, ela transcende nossa vida. Não sei quão conscientes vocês são de todos os tipos de produtos que compram nos mercados, mas digamos que do ponto de vista do capitalismo, quando ele compreende o consumidor, ele entende que precisa facilitar, né? E nós até podemos discutir sobre natureza humana, sobre questões, mas vamos entrar num momento fundamental, porque tem a ver tudo com essa categoria de agricultura familiar. E é que o consumidor, que esse capitalismo que estamos falando, foi criando esse consumidor, ele tem um espírito e é de verdade abrir mão de qualquer coisa, menos da comodidade. Ou seja, não sei se vocês percebem de qual que tem sido a trajetória, mas
se você antes encontrava os produtos em diversos lugares, digamos que era mais dispendioso você consumir, hoje em dia você vai num atacadão e encontra absolutamente todos os produtos de todo tipo. Vai num market, num Carrefour, e você percebe que o modelo de mercado não é, ele é geral, né? Mesmo no compra mais pequeno, mesmo no mercadinho de bairro, você percebe que há uma ideia de abastecimento generalizado. Então, mesmo sendo aquele mercadinho de bairro na cidade, ele tem uma pequena secção de construção e tem alguma coisa ali, né, algumas ferramentas para construir, tesouras, podas, fitas, ferramentas minúsculas, martelos, sabe? Dá uma mínima amostra, né? Assim como oferece verduras, oferece, então, é um esquema que, digamos, essa ideia do centro comercial, da praça, que sempre existiu, que sempre foi camponesa, que foi das primeiras cidades, assim como foram se organizando os centros urbanos, que nós vimos nesse lugar de encontro, ele foi apropriado, digamos, por essa organização do mercado hoje em dia. Então, ele é apresentado para o consumidor da mesma forma que ele aparece no âmbito do mercado globalizado, as grandes empresas. Então, são grandes conglomerados, donos de espaços impressionantes, de amplio número de marcas y productos. Así mismo se venden, entonces son lugares, grandes marcas, grandes transnacionais que se encargan, se encarregan do varejo dessa função, né? E mostram e apresentam isso para o consumidor. Então, a cada dia que passa, nós vemos que, digamos, os países se submetem a esses modelos. Sí, hoje em dia, digamos que a marca, muitos dos valores que existiam da marca, né, é difícil, né, você vai... E é todo um jogo que tem a ver, inclusive, com neurociência, a maneira em que a marca se te apresenta, o pacote, etc., para que você não perceba isso que eu estou falando, que você perceba que está na diversidade, muita coisa. Por exemplo, quando a gente analisa esses dispositivos de mercadeio, de consumo, a sutileza da linguagem para falar de saúde, para falar de cuidado, de fitness, de light, né, de açúcar e tudo isso, e aparentemente é ser legal, né, estar dentro da lei, é uma bagunça que, na verdade, termina sendo utilizada contra o consumidor, no sentido de se aproveitam da inocência, assim como diria o Chaves, se aproveitam da inocência do consumidor nesse sentido, né? Porque para nós, enquanto mais fácil seja consumir como ser humano zero, né? Como qualquer ser humano, é melhor, né? E essa organização do capitalismo globalizado funciona muito bem, bem articulada nesse sentido. E no âmbito de discussão que nos interessa, né, lembrem-se que nós estamos debatendo como é que a agricultura determinou nossa sociedade e como ela se faz hoje em dia. Então, não sei quanto vocês ficaram por dentro, mas um par de anos atrás, a Bayer, que é a maior, até o momento, naquele momento era a maior transnacional, que vocês com certeza relacionam a saúde, mas ela, né, a química, a indústria química, a indústria das medicinas, né, das drogas, ela comprou Monsanto, que vinha sendo o maior monstro do agronegócio, então dono das sementes, principalmente, mas de muitas patentes de agrotóxicos, e que o mais importante é o Roundup, né, que é o mata maleza, né, erva, o secante que chamam, todo mundo utiliza isso. Colômbia está dentro de uma peleia, né, um debate forte, porque voltaram a ser aprovadas as aspersões de glifosato aéreas para controle dos cultivos de coca, do tráfico, né, e isso foi um debate que Colômbia tinha decidido não fazer, porque já foi demonstrado amplamente os danos ambientais e na saúde humana de fazer isso. Porém, as pressões atuais de um governo dos Estados Unidos
que vem e faz lobby, como a gente já falou, em cima de governo e dá dinheiro e corrompe, faz com que mude políticas nesse sentido. Então, Colômbia foi o governo que está atualmente na Colômbia, devido a essa movimentação macroeconômica global que é muito pesada, terminou alterando a normatividade atual e reautorizou as aspersões aéreas de glifosato, que agora não pertence a Monsanto, pertence a Bayer, porque Bayer comprou. Então, Bayer é dono da aspirina, né, da medicina, mas também é dono do conjunto de agrotóxicos que te intoxica e te faz doer, né? Então, nós estamos nesse círculo praticamente fechado, que não temos saída, né? Se a gente quer saúde, é obrigado a comprar da mesma marca que se quer se alimentar. 6 empresas controlam o mercado de transgênicos e lembrem-se do modelo, né? Então, quando o modelo se apropriou da lei e chega para o agricultor familiar e diz, se você quer crédito, você plante e digamos, o dinheiro não vai para você, vai diretamente para comprar certos insumos. Quando a gente fala desse modelo, desse pacote, ele já está amarrado tecnologicamente e a tecnologia pertence. E quando nós colocamos as sementes, que é um recurso natural livre, ou seja, pertence à natureza, e restringimos a empresas, né, a patentes, a domínio sobre esse recurso, aí fechou o círculo, porque basicamente qualquer um que faça agricultura vai ser, digamos, negociante, né, cliente destas empresas. Então, a BAF da Alemanha, a Bayer, a Dow, a DuPont dos Estados Unidos, a Monsanto e a Syngenta dominam esse mercado. 59,8% do mercado mundial de sementes comerciais, dominam 76,1% do mercado de agroquímicos e 76% de todo investimento privado no setor. Então, se aqui temos ricos fazendeiros, os ricos fazendeiros, eles são os clientes, né, os plebeus desses monstros aqui, né? Os caras aqui, para ganhar seus créditos e fazer suas fortunas com soja transgênica, primeiro desembolsam quantidades absurdas de dinheiro para essas empresas aqui, porque elas que são as donas da semente, né, da patente em cima da semente transgênica de soja, de milho, de algodão que esse pessoal planta aí, né? Mas que esse pessoal, a cada dia mais, esse pessoal que eu digo não é apenas o clássico fazendeiro, mas é nosso pequeno agricultor do assentamento, né, da comunidade, também caindo nesses esquemas aqui, ficando logicamente mais preso. Então, lembrem-se que nós estamos nessa trajetória, né? Falamos de uma época de teocentrismo, antropocentrismo, essa ideia que nos trouxe atacada a modernidade, todo perfeito, dá para calcular, prever, desenvolver-nos, igualdade, fraternidade, alegria, saúde, não sei o que, esses modelos só serviram para favorecer o estabelecimento definitivo do pensamento burguês, mas nós estamos numa transição, e essa transição, do ponto de vista sociológico, e isso a gente verá numa próxima aula, do ponto de vista sociológico, se consolida no século XX a quebra em 2 âmbitos. No âmbito da ciência, pelos próprios descobrimentos da física, né, da maneira em que nós entendemos a matéria, a energia, o cosmos, essa virada do século XX quebrou muito, e a física quântica, ela nos trouxe e vai transformar, digamos, agora na era digital, a próxima onda de transformação vem pelos alcances da nanotecnologia, e vocês percebem isso, né? Esses chips, 5 anos atrás, que carregavam 200 megas, hoje carregam 50 teras, ou seja, e a gente vai nesse caminho. Então, toda essa tecnologia digital, que foram os descobrimentos da ciência física do século XX, na tecnologia vai transformar nossa existência, já transformou. Então, por um lado, está essa esfera da ciência e da tecnologia, e por outro lado, a crise ambiental, que a crise ambiental, ela, digamos, foi assumida pela sociedade a partir dos anos 70, 80, se consolida, e de lá para cá a gente discute abertamente a questão ambiental,
mas sabemos que estamos regredindo, estamos em governos que não interessa isso, mas a gente percebe a questão ambiental como o principal que precisamos dar atenção, né? Digamos, aquele tsunami de um colapso da biodiversidade seria o melhor resumo para entender o que nós estamos enfrentando. Então, essa quebra de paradigma de desenvolvimento da sociedade tem que ser dado, e será dado para sobreviver, né? Alguns insistem que sobrevivirão dentro do modelo capitalista globalizado como ele está indo, e provavelmente alguns serão, né? Mas serão certamente os países ricos, mas às custas de milhões e milhões de pobres que irão aumentando, né? Isso não é apenas a sociologia marxista que explica, né? Isso é um comportamento que a termodinâmica explica, e nós temos a capacidade de entender e deveríamos estar lutando contra isso. Mas, enfim, nós estamos nesse momento de passar do positivismo da modernidade a outro modelo, e dentro da agricultura, que ese modelado, ese pacote de mecanización, fertilizantes, sementes transgénicas, híbridas, bancos, latifundio, monocultura, problema agrario, violencia, asesinato de líderes, queimas, todo eso que nós estamos vendo faz parte do modelo, mas que tenha contraparte, a contraparte numa lógica, numa série de princípios, de conceitos, de maneiras de fazer, que en resumidas contas podemos chamar de resistência do modo de pensar camponês. Então, o que eu estou querendo dizer é a saída para essa crise do modelo atual no âmbito rural, do desenvolvimento do campo, da maneira em que nós produzimos, comercializamos e consumimos alimentos, já está posta, já existe e está no pensamento camponês, tá? E quando eu digo um pensamento camponês, é reivindicando o pensamento dos povos do campo, todos, esse conjunto. Então, quem leu a leitura percebeu que quando a gente fala agricultor familiar, por trás dessa ideia de camponês, né, existe um conjunto de cosmovisões muito amplas, né? Então, quando nós falamos de quem que é esse agricultor familiar que existe hoje em dia e que veio a se conformar ao longo, enquanto esse capitalismo grosseiro que foi se consolidando, e nossas elites brasileiras, principalmente, são políticas do agrobusiness, da igreja, né? São esses, ou seja, aqui não tem industriais, né? Os industriais, esses caras são até moderados, elegantes, mais civilizados, mas a parada econômica que manda aqui, que está misturada com a política, é a famosa BBB, né? Bíblia, bala e boi. Essas bancadas, esse pensamento que domina, ele, enquanto isso se consolidou no povo rural, se consolidou esse agricultor familiar, que eu gosto de chamar mais de camponês, mas que ele é índio, ele é mestiço, ele é descendente, afrodescendente, ele é descendente dos colonos europeus, e é branco, não herdeiro, né? Aqueles que chegaram aqui também foram largados porque não pertenciam à classe burguesa ou eram colonos efetivos que fizeram parte dos programas de colonização no Brasil. Então, todo esse conjunto de encontros, os ribeirinhos, os mestiços, todos esses povos foram se encontrando, misturando e criando a rica cultura do campo brasileira, que, né, aí sim, em cada estado, eu acho que muito do que determina o que os estados são hoje em dia é precisamente uma identidade que é muito rural, né? Muito rural, assim, muito da cultura, que lógico é urbana em alguns lugares, mas quando a gente fala da cultura de Pernambuco, da cultura do Nordeste, da cultura do Norte, da Amazônica, cultura do Centro-Oeste, você principalmente associa com uma cultura rural, a toda o folclore, a música, as tradições, né, as festas estão associadas às colheitas, aos alimentos, aos santos. Então, quando você percebe, nós estamos principalmente baseados em cima de uma plataforma de valores culturais que vem dessa mistura, principalmente, mais do que os valores culturais e os valores da cultura burguesa. Isso você pode perceber no geral. Nós que, digamos, queremos ser isso, mas nunca fomos e somos outra coisa. Então, e isso existe principalmente, então, nos povos do campo. E aqui que eu gostaria que você, né, principalmente os alunos que são mesmo do campo, que são agricultores, veja
Né, e também fala a respeito dessa identidade. Nós falaremos muito sobre isso, né, mas o que eu estou querendo dizer é que estamos diante uma caminhada ampla, linda de nossa agricultura, de nosso campo, que basicamente nos trouxe uma ampla diversidade cultural. Quem é do meu núcleo de estudos e pesquisa, UNES Bio, sabe que nós falamos de sociobiodiversidade. Então, quando eu falo exatamente isso, nós como seres humanos somos propiciadores de diversidade. Então, do milho ancestral criamos muitas variedades de milho. Hoje estamos no caminho inverso, mas não pela natureza do pensamento desse homem do campo, né? Mas pela natureza do pensamento dessa ideia capitalista que surge na época industrial inglesa, francesa, holandesa, que não tem nada a ver com o pensamento e a cosmovisão dos povos que formam o que nós somos aqui no Brasil, nessa terra de 40 graus centígrados em outubro. Então, a reflexão que nós vamos começar agora, e é o que eu vou pedir para que vocês leiam um pouco, para entender se o que há hoje em dia, essa tradição camponesa, esse conjunto de valores tradicionais dos povos do campo, eles se quebram com a agricultura moderna e, digamos que o agricultor moderno é uma coisa diferente, uma quebra, entra em contradição com a tradição camponesa, ou, se ao contrário, esse agricultor familiar, digamos, moderno, esse que está posto hoje em dia, esse que no assentamento aqui em qualquer município de Mato Grosso do Sul, planta soja, vende milho, faz integração boi, qualquer modelo dentro daquele esquema convencional, acesso a crédito e tudo isso, não por mal, mas porque de fato é uma maneira né, de garantir sua existência. Agora o desafio é outro, mas esse agricultor que está aqui, esse moderno que acessa o crédito e faz agricultura convencional no seu lote ou no lote do vizinho, faz cooperativismo, participa na cooperativa e faz um modelo convencional de produção de arroz, o que seja, esse agricultor, mesmo sendo familiar, esse moderno aí, ele é camponês, ele é uma quebra ou é uma continuidade? Digamos que existem duas perspectivas de análise, e a leitura que vocês vão fazer é precisamente para desenvolver essa ideia de quebra, de oposição, uma quebra, ou de uma ruptura, ou de uma continuidade. Então, existe essa evolucionária, né, na leitura moderna da sociedade, do desaparecimento de uma visão e com a consolidação da visão empresarial na lógica do agricultor familiar. E outra de continuidade da transformação, sino uma ruptura radical, digamos, dos princípios elementares que fazem do camponês o que ele é. Então, temos essas duas perspectivas, vamos ficar falando sobre isso a semana que vem. Especificamente, eu preciso que vocês façam, que não fez a primeira leitura, faça essa nova, que é da professora Vanderlei. A professora Vanderlei coloca exatamente essa questão no seu título, se a agricultura familiar moderna é uma ruptura ou é uma continuidade desse agricultor camponês tradicional. Aí esse servirá para entender quem é tanto o camponês quanto o agricultor familiar moderno. Nós vamos a tratar de entender ele melhor. Para a apresentação. Bom, pessoal, então, lembrem-se que resumindo, nessa trajetória toda que é globalizada, que é monstruosa, né, que determina muito do que nós somos, fazemos, existe uma trajetória que nos interessa entender, que já estamos estudando do macro e vamos entendendo até o micro, é a trajetória não apenas da agricultura, mas do agricultor em si, certo? E nós percebemos que sempre houve, de forma geral, essas duas vertentes de agricultor, né? Agricultor, aquele que era fazendeiro e empresário, que investia na terra, nas grandes, né? Como aquele fenômeno que nós estudamos quando
os economistas neoclássicos perceberam como se cria o valor da terra e tal, essas relações do dono da terra, do investidor em cima do capitalista em cima da terra e todo esse lucro e essa distribuição da riqueza entre o trabalhador, o capitalista e o dono da terra, né? Todo esse fenômeno que já é muito antigo, ele se consolida nas nossas nações e determina a economia de lugares como este, né? Então, agrobusiness clássico más moderno no sentido de esa estructura positivismo, o pacote, né? Monocultura, etcétera, etcétera. Mas ao mesmo tempo, se desenvolve essa personagem que está ali às margens, que também tem seu pedaço de terra, ou lutou por ela, ou está lutando por ela. Mas esse povo que está ali e que carrega uma certa tradição. Então, nós temos digamos, esses dois panoramas, por isso podemos falar de camponês, agricultor familiar camponês, moderno, e o capitalista ou empresário na agricultura, que não é agricultor. Pode ser até fazendeiro, mas o cara não é agricultor, ele investe seu capital na fazenda e ganha dinheiro por isso, mas ele não é agricultor como tal. Então, nós vamos passar a entender em detalhe essas categorias, depois de fazer essa grande introdução, pessoal. Até aqui vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Gostaria de ouvir? O professor, Fala, Claudemir. na verdade, assim, pelo que eu entendendo o senhor falar assim, na realidade, a gente entende assim, com o passar dos anos, né, a vertente agricultor camponês, ela houve uma mudança, uma transformação em virtude de, assim, a tecnologia avançando e tal, mas nesse ponto que o senhor tocou, é interessante esse agricultor, esse um que não é, na verdade não é agricultor, ele é um empresário. É o que acontece aqui nas regiões. Não, minha região está chegando agora aqui. Está tendo isso aí, o empresário está invadindo as fazendas ao redor do soja e já tá infiltrando dentro dos assentados. Então, na verdade, esse empresário, não é interessante que o assentado produza. Ele quer a terra do assentado para virar, ou então, assim, para nós perder a nossa identidade e eles vai nos apertando ali. Na verdade, então eu acho que é interessante, mas na nossa região ainda sobrevive o camponês moderno, mas com um lado tradicional aos antigos ainda mantém uma raiz. Já em outros locais essa raiz vem se perdendo, assim, em alguma localidade do Brasil, eu acho. Legal. Exatamente esse é o debate que a gente vai ver, né? Entender até que ponto esse colega nosso, esse parceiro aí que próximo do assentamento faz, se ele é agricultor moderno, deixou de ser camponês ou não, né? Agora, o que sim fica claro é que aquele... Diga, Vera. Pode então, falar. aproveitando o gancho da fala do Claudemir, é isso mesmo também que eu vejo lá na comunidade do Dionísio também, o agricultor é um agricultor camponês, né? Só que a modernidade está fechando a comunidade. Esse dia eu estava conversando com o presidente lá, a soja mesmo. A plantação de soja está fechando a comunidade, entendeu? Em volta. Está todo mundo plantando soja e eles passam aquele veneno, né, agrotóxico muito forte. Aí mata os bichos e os bichinhos de lá estão migrando para a horta. Eu ainda estava falando assim, daqui uns anos a comunidade não vai estar conseguindo mais produzir. Vai estar conseguindo mais produzir, está conseguindo plantar por conta disso, por conta das grandes plantações de soja, está fechando, está apertando a comunidade e está acontecendo isso lá. E esse é um processo que ele, numa desordem governamental como a que está estabelecida, vocês perceberam como ele acelera, né? Então parece que nós estivéssemos numa era daquelas colonizações de sorte, tipo assim,
o pessoal nem sabia que a Amazônia existe, vai lá, qualquer um vai lá, queima, se apropria, tira os que estão lá. A gente rodou uma ordem e os caras, e esse mecanismo aí funciona muito bem, muito rápido, entendeu? Porque rapidamente você parece que está produzindo a terra, né? Fala, Laura. Hein, professor? Aproveitando que a Vera disse aí, aqui em casa mesmo, meu marido mexe com plantação de horta, né? Tá uma dificuldade imensa para colher produto aqui. O pepino mesmo não sai nada. Vagem, planta, só dá folha, não dá fruto. E a dificuldade aqui tá grande. Então, lembrem-se que um dos princípios aqui da nossa aula é o pensamento ecológico, né, sistêmico, aquele que entende as inter-relações. Então, quando eu falo de pacote tecnológico, é essa ideia de que se eu tenho uma praga, eu aplico um veneno, se eu tenho uma necessidade de nutrientes, eu dou um adubo, bem linear, né? Aquela relação linear. E no pensamento ecossistêmico, a gente tem inúmeras inter-relações. E só que quando você aplica essa lógica linear na natureza, os efeitos são devastadores. Então, isso basicamente que você está falando é um desequilíbrio ecossistêmico que afeta diretamente os polinizadores. E os polinizadores é um grupo imenso, né? Eles podem ser aranhas, arácnidos, podem ser insectos, podem ser aves, podem ser mamíferos, é um número impressionante. Mas todos, absolutamente todos, afetados pelos agrotóxicos. Entende? Aí que eu fico indignado quando as pessoas descumprem a lei e se referem aos agrotóxicos como defensivos agrícolas. Entende? Porque na lei o conceito oficial para se referir a essas substâncias é agrotóxico, não é defensivo agrícola. Defensivo agrícola dá a ideia de benefactor, né? Defende agrícola, mas não defende, ele ataca e ataca amplamente. Então, essa ideia que você está atacando um fungo com um fungicida, um bactericida, esses supostos grupos, eles não são muito respeitosos do ponto de vista químico, eles são biocidas, são substâncias que se elas não matam, diretamente elas intoxicam e deterioram a vida, ou se acumulan negativamente, digamos, rotundamente, no solo, ou na matéria orgânica, ou no próprio, na lenha, nas folhas que os bichos comem. Então, o conjunto de populações diversas que esses agrotóxicos afetam é amplíssimo. E a primeira coisa que você percebe é nas polinizações. Na polinização, você acaba com a bicharada, e a bicharada não consegue polinizar e, portanto, não tem frutificação. Fala, Claudemir. É igual o senhor está falando aí, a polinização é muito importante, porque a gente que mexe com lavoura, principalmente essa lavoura, abóbora, melancia, como elas dependem muito da florada, elas dependem muito das abelhas. E hoje, com as abelhas, elas estão diminuindo muito. E aí, muitas vezes, a planta sai bonita, mas na hora que ela solta a coisa, não há aquilo que a gente precisa para fazer a polinização. E é o que está acontecendo. Aí ela não produz. A gente pensa que não é. O problema é que lá atrás, os defensivos que a gente pensa que é para o bem, está acabando com as abelhas, com o que não é precisa. Entendeu? Então, isso aí também já é uma realidade. E hoje, aqui nós podemos ver que o nosso governo não liga para isso, porque a nossa ministra Tereza Cristina, ela foi uma maior que liberou aí esses defensivos altos que prejudicam demais. Ela liberou praticamente todos que estavam barrados há anos anteriores. Nessa administração agora, nessa presidência, praticamente ela está expurgando tudo, pode usar tudo. E eles querem a alta produção. O pequeno, mesmo que ele não vá produzir, lá eles não estão ligando para isso. Eles querem a alta, eles estão pensando só no grande. Então eles liberam todo tipo de veneno. Sim, e na verdade isso não mudou, né? O que ficou é o esquecimento do outro lado. Né? Saibam que mesmo a gente estando num âmbito de um governo progressista, vamos dizer, de esquerda, a gente sempre vai ver essas tensões dentro. Então, perceba quanto mesmo dos governos Lula
o agronegócio cresceu, né? Porque ele isso como estratégia de crescimento para uma economia é importante. Então, Lula vendeu o país ao agronegócio para caramba e mobilizou a economia, certamente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fortaleceu essa outra, tanto que houve um ministério dedicado à questão agrária, desenvolvimento agrário, etc., né? O pequeno. Entende? Então, é uma contraparte. Agora estamos instalado um governo que tem apenas uma visão que essa Claudemir está colocando bem, e aí se o desbalanço, o balanço é muito difícil de atingir, né? Balançar no âmbito da sociedade, a distribuição de riqueza. Agora, desbalançar o efeito nefasto do que está sendo feito nesses últimos 2 anos tem sido muito mais rápido do que foi conseguido por muitos mais anos de governo em outro lugar. Tchau, Érica. Então, pessoal, a questão é gravíssima. Fala, Kelly. Bom dia, professor. Aproveitando, assim, os comentários dos colegas aí, eu queria dividir uma coisa que aconteceu lá no sítio do meu pai. Ele também é um pequeno agricultor, né? E do lado do sítio dele tem uma grande fazenda. E eles passam veneno com máquina, até com aviões, aqueles aviões pequenininhos, eles passam, né? E a plantação de melancia do meu pai, que fica na divisa, ele perdeu praticamente toda a plantação dele de melancia. Então, assim, ele passou muito tempo cuidando da terra, né? E agora perdeu boa parte da plantação dele. E ele fala que foi por conta dos venenos, do agrotóxico, né? Do vizinho do lado, né? Que acabou invadindo a plantação dele, né? E aí a gente conversando agora, eu ouvindo aqui, eu acredito que seja isso mesmo, né? É triste, mas o pequeno produtor, ele, no final, ele não tem como recorrer, ele não tem uma ajuda, ele não tem um socorro, né? Porque ele tá lá embaixo, coitado, né? No caso, igual a situação do meu pai, ele perdeu grande produção dele. Sim, desprotegido. José, não tem quem nos proteja. Pode falar, José. É uma desproteção total do pequeno agricultor, né? Se antes num panorama, digamos, positivo, que tinha auxílio, foi a época em que surgem os Pronafes, Pronaf até agroecologia tem Pronaf, né? Mas lembre-se que tudo isso é no âmbito financeiro, ou seja, tem algum monstro por trás disso financiando, né? Fala, José, conseguiu? Não está conseguindo. Pode escreve um texto, manda pelo chat, não sei o que está acontecendo com teu áudio. Pessoal, podem falar, quem mais está por aí que queira comentar a respeito. Nós vamos digamos, o objetivo das disciplinas que vocês vão trabalhar comigo, não só essa toda, é afundar isso, né? Então, nós vamos entender nessa disciplina, principalmente do ponto de vista sociológico, histórico, crítico, um pouco a partir das ciências humanas, né? E sociais, economia, um pouco ali todo misturado, mas principalmente um olhar sociológico. Quando a gente veja agroecologia, nós vamos entender mais o detalhe desses debates aqui. Então, nós vamos falar dos agroquímicos, das substâncias químicas, vamos falar um pouquinho de ecologia de solo, de clima, de detalhes mais técnicos da produção para a gente entender dos dois âmbitos o que tem a ver, né? Porque esse debate que nós estamos mantendo aqui, ele está sustentado, lembrem-se, numa ideia moderna, lembram? A ideia moderna do positivismo, da tecnologia, da altíssima produção do monocultivo. E ela funciona bem nesse círculo viciado. Ela funciona bem para si mesma, entende? E já ficou claro pelos comentários de vocês aqui que ela não serve para o agricultor camponês, o pequeno agricultor, né? Aquele que está preocupado com a natureza, não serve para o meio ambiente, a natureza em si, os recursos naturais. É degradatória, etc., etc., que a gente já sabe, né? Então, o que está posto hoje em dia é um desafio duplamente forte, porque nós estamos dizendo que existe uma lógica diferente, que não é positivista, não é analítico-reducionista, ela é ecológica, ela é sistêmica, ela
ela parece mais uma bagunça do que uma coisa mais planejada. Essa lógica na agricultura dá impressão, nesse debate que a gente está tendo, e você debate, digamos, no âmbito do cotidiano, do senso comum, com qualquer um que está ali produzindo alimento, e você diz, não, vou produzir orgânico, agroecológico. Aí o cara, não é estranho que o cara, por princípio, ele tenda a dizer, não, mas isso é impossível, se você não utiliza adubo, se você não utiliza agrotóxico, é impossível, né? Então, tipo, há uma, mesmo que o cara não tenha comprovação, porque ele sempre fez agricultura daquele jeito, esse modelo de agricultura moderna, ele foi instalado no Brasil há tanto tempo que as pessoas, digamos, que sabiam produzir do jeito tradicional, já morreram, né? Então, dá uma impressão de que a galera não sabe produzir de outro jeito, mesmo entre os agricultores nossos, dos assentamentos, sabe? Há uma fractura, não é difícil você encontrar uma pessoa que te responda desse jeito que eu estou dizendo, não, não dá, não dá. Então, parece que ela, em vez de ser um argumento racional, ele está baseado numa suposição que ela está muito instalada, e é isso que nós chamamos de sociedade moderna, né? E, mas é nesse sentido, de, se não é através desse modelo linear, você não consegue resultados. E nós estamos dizendo, não, vamos instalar um paradigma novo que é ecossistêmico. E quando eu digo desafio duplamente difícil, é porque essa primeira impressão, né, e você fala, mas é que você está dizendo que vai para voltar a utilizar enxada, e é para utilizar e assassinar a dignidade do trabalhador, e o trabalhador não tem condições para trabalhar, e tecnologia. E, na verdade, isso é um entendimento totalmente errado. O que nós estamos falando é de outro tipo de tecnologia, outras tecnologias de ponta. Tecnologias de ponta estão na última tecnologia, mas não é essa linha tecnológica, é outra. É ecossistêmica, ela não está baseada naquela linha. É porque, assim, as empresas que te vendem agrotóxico, que produzem agrotóxico, essas multinacionais que a gente viu, que hoje em dia é Bayer, basicamente, dona basicamente praticamente tudo. Tem poucas marcas independentes de agrotóxicos, mas vamos dizer assim, essa é uma tecnologia que surgiu lá no início do século XX, que a gente falou, e ela não mudou, ou seja, não é uma tecnologia, grande tecnologia, eles só produzem moléculas ativas de famílias químicas que já conhecem muito bem, fazem algumas sofisticações, né, para que dure menos no ambiente, para que seja categorizada 4 e não 3, né, naquelas categorias de toxicidade, fazem alguns experimentos para que, digamos, a molécula ela tenha uma decomposição mais rápida, etc., mas não são avanços tecnológicos impressionantes, entende? Nós estamos com uma tecnologia, insistindo em uma tecnologia muito antiga, né? E nós estamos, quando falamos de agroecologia, um conhecimento que ele é ancestral, mas no âmbito da ciência não é decodificado, ou seja, nós não sabemos lidar com o solo, não sabemos lidar com as outras espécies de organismos, nós chamamos elas de pragas, entende? E isso é uma visão moderna, convencional, mas é muito antiga já tem todo o século XX, entende? Eu sou agrônomo e toda a ciência da agronomia, ela se criou nessa lógica que já é centenária, ou seja, já não... E com as descobertas, com a problemática ambiental e as novas descobertas, digamos, o que está na ponta desse conhecimento, o que está fora disso, porque não se cria nada novo se você está na linha dos agrotóxicos, se você está na linha das sementes transgênicas, se são cara, né? A gente não cria nada. Agora, onde está a novidade em entender essas inter-relações ecossistêmicas, e aí é que está o desafio, porque nós teremos que solucionar os problemas que os caras dizem que não dá para solucionar se não utiliza o pacote pela agroecologia, né? Pelas relações ecossistêmicas. E estamos superando esse desafio. Ou seja, eu ontem, por exemplo, não vim porque tinha uma reunião com a ABA, né? A Associação Brasileira de Agroecologia. E a gente tem um grandíssimo problema, e é porque no último congresso, que foi o ano passado, foram apresentados mais de 2.500, quase 3.000 trabalhos científicos de agroecologia. E mais de quase 2.000 trabalhos, eles são de manejo de agroecossistemas, ou seja, da questão técnica, de pessoas fazendo experimento e produzindo conhecimento sobre como produzir agroecológico, orgânico em diversos... Então, nós, no último congresso, tivemos só nessa linha, só no pensamento agroecológico técnico, como produzir
quase 2.000 trabalhos científicos, só no último congresso. Então, imagina, e isso aqui no Brasil, né? Teve alguns internacionais, etc., mas era o congresso brasileiro. E nós estamos tendo dificuldade em assimilar tanto conhecimento ali, porque o desafio é que as pessoas fiquem sabendo, né? A galera já sabe como superar essa questão das barreiras, digamos, o problema que o pai daquele está tendo, com certeza já tem galera inventando tecnologias para enfrentar isso, porque tem galera que está passando isso e fazendo isso em outros lugares. Entende, Kelly? E muito do trabalho que nós estamos fazendo, digamos, é nos inserirmos como acadêmicos de uma licenciatura de educação do campo nessa articulação toda que está acontecendo sobre agroecologia. Mas, voltando ao sociológico, o desafio hoje é avançar tecnologicamente, mas, ao mesmo tempo, transformar essa compreensão que nós temos de tecnologia, né? Porque tecnologia tem que ser um agrotóxico, mas não pode ser uma maneira, um calendário ecológico de como soltar uma população viva, em vez de soltar uma população que é uma molécula ativa, química, venenosa, você libera uma população viva para que faça o trabalho de controle biológico, entende? Então, esse tipo de mecanismos ainda parecem muito controversos, porque não é apenas o conhecimento científico e sua efetividade, mas todo um lobby político, né, de vontade política econômica que obstaculiza, né? Por isso que eles não têm muita preocupação tecnológica, muito menos hoje quando como vocês falaram, a ministra libera moléculas. Então você percebe como países sérios, outros países sérios preocupados com a saúde das pessoas, só expulsam Monsantos, tiram as moléculas, proíbem o uso desses agrotóxicos, e aqui, ao contrário, libera e libera. Então, estamos nesse contexto, galera. A gente vai aprofundar esse debate para entender as lógicas, né? Perceba como nós estamos entendendo muito a lógica capitalista, né? Nós estamos falando muito da lógica que foi virando e se consolidando como a hegemônica na nossa sociedade atual, que é essa lógica capitalista, do liberalismo no mercado, da sociedade de consumo, etc. e tal. Então, nós estamos muito focados nesse primeiro momento em entender no contexto da sociedade. Agora vamos a entender, entrar, né, a partir daqui, na lógica camponesa. Nessa outra lógica, vamos tentar entender o que significa, porque na lógica camponesa há economia, há uma outra lógica econômica que não é a lógica capitalista liberal, é outra economia. Nós vamos estudar isso a fundo, né, para sustentar a ideia que eu falei para vocês, de que, digamos, a solução, muito da solução do caminho caminhável para a nossa sociedade, principalmente referido à alimentação e saúde, já existe no pensamento do agricultor camponês tradicional, já está. Agora precisamos que a sociedade incorpore isso e faça disso política pública para fazer, né? Agroecologia articula, digamos, esse conhecimento que já está e que está sendo produzido, como eu falei, no âmbito da tecnologia de ponta. Mas essa era como a introdução que eu queria dar para vocês dessa categoria de agricultor familiar, né, no contexto atual, para lançar a pergunta que eu falei. Nós temos esse agricultor tradicional, né, que tem muito da cosmovisão indígena, da tradição afro, do mestiço, dos raiceiros. A gente utiliza as plantas medicinais, a gente utiliza coisas que, digamos, no comércio elas ainda não existem, né, pertencem muito como a cultura local. O que existe aqui no Mato Grosso do Sul é diferente do que existe no Nordeste, mas por quê? Porque os recursos naturais são diferentes, então o pessoal lá tem uns costumes, uma cultura e um tipo de consumos diferentes, uma organização. Então, essa riqueza que é de fundo é originária da nossa cultura do campo, essa é a que está mais em xeque, entendem? Ou seja, é o que nós temos que colocar na luta. Essa sociobiodiversidade, essa diversidade cultural, sociocultural, biocultural que está ali, é o que deve estar na pauta para ser protegido contra
a estratégia em oposição que o capitalismo globalizado, hegemonizador, que faz com que nós que estamos aqui no meio do continente sul-americano, no Mato Grosso do Sul, tenhamos um comportamento alimentar cada vez mais parecido com o de qualquer outra pessoa no planeta, né? E aí que eu falo, vocês podem ver essas marcas aí, eu vou compartilhar a apresentação e tal. Vocês podem ver essas imagens e comparar com a sua alimentação, essa tabelinha. Então, para a semana que vem, pessoal, essa tabela que eu falei é obrigatória. Todo mundo quer que chegue com essa tabelinha pronta na mão, porque vamos discutir sobre essa alimentação. Quero que vocês tragam a tabela preenchida, já enviem pelo AVA, tal, é a tarefa que eu vou né, ter como avaliação, mas nós precisamos dela para o debate da semana que vem. Então, veja, utilize esse debate de hoje para refletir sobre o que você come, sobre as marcas que você consome, os rótulos, deem uma olhadinha nos rótulos e se tem dúvidas sobre os componentes que aparecem ali, pode trazer. E aí vamos continuando nesse nosso debate sobre alimentação e agricultura familiar. Que mais? Quer dizer alguma coisa? Está todo mundo aqui? Na tabelinha, professor, na tabelinha, é para colocar o que eu como ou as marcas? Não, o que você come. Você pode detalhar, digamos, eu como feijão, arroz, batata, como um salgadinho, tal, digamos, esse salgado, presta atenção na marca, no feijão, presta atenção na marca, se você come margarina, óleo, coisas processadas com pacotes, considera também o rótulo, só para você fazer essa reflexão, mas é para escrever o que você come. Eu tomei café da manhã, café, bolacha, pão, bom, sei lá, fruta, etc. O Kellogg's, aveia, Quaker, aí você coloca. Mas é precisamente para a gente, cada um de vocês, perceber quanto você consome da indústria multinacional, quanto você consome dessas marcas, digamos, PepsiCo, se você percebe no rótulo, vai ver qual que é a grande marca que está por trás da marquinha que você compra, etc. Você pode considerar tudo. Se é, por exemplo, verdura, se é fruta, às vezes você pode perceber e se preocupar pela origem, ou simplesmente vai lá, compra, mas não sabe se essa laranja veio de São Paulo ou é produzida ali mesmo no lugar. Então, na medida que você consiga, trate de ir ao fundo nesse debate, né, colocando em questão aquilo que você come. Vai ser legal porque nós temos aqui pessoas que moram no campo e pessoas que moramos na cidade. Né? Então, pode ser que a gente coma a mesma coisa e não coma a mesma coisa. Não sei se vocês me entendem. Pode ser que comamos a mesma coisa, mas a origem seja diferente. Ou pode ser que comamos coisas muito diferentes. Isso vai ser legal de debater, né? Lá fala, Laura. Professor, igual, por exemplo, eu como muita salada de alface. E essa alface eu planto na minha casa. Então, eu devo colocar como plantio meu? Sim, você pode detalhar. Ou se eu comprei... o importante é que você considere... Pode detalhar? Para a tua reflexão, por enquanto preencher, não, como alface própria. Não, alface do mercado. Tentem colocar isso, complementem a informação, mas o importante é que vocês tenham noção disso. Escrever, eu tomei café, bolacha, beleza, mas tenta ver de onde veio essa bolacha, tenta ver esse café, tenta ver... Sim, não precisa registrar tudo, o importante é registrar o que vocês estão comendo. E você dá esse detalhe, pode apontar a parte, mas você vai descobrir coisas que você pode ser que nem tinha sacado, assim, né? Pode ser que o que aconteça é isso que eu estou falando para vocês, que com certeza acontece nas pessoas da cidade, principalmente nas cidades das capitais e principalmente nos países do primeiro mundo, onde você não compra nada
verde ao vivo, você compra tudo empacotado, então está tudo passado por um processamento mínimo, tá? E a gente avança no processamento até os famosos ultra processados, né? Que na verdade é um conjunto de alimentos que tem origem na agricultura, mas eles passam por uma industrialização, desnaturalização e voltam a se juntar em alimento, né? Mas não tem uma origem direta, assim, você não come diretamente aquilo que plantou, é um conjunto, uma mistureba de ultraprocessados, muita molécula química. E nós falamos de agrotóxicos, mas nossos alimentos, eles estão cheios de moléculas, né? Uma das mais famosas e questionadas são os conservantes, né? Começando por aí. E a gente sabe de conservantes naturais, mas os conservantes, como processamento, a gente sabe que traz consequências. Então, esse é um amplíssimo debate. Façam esse preenchimento e tragam que nós vamos a discutir. Não vamos a esgotar esse debate, nem sequer nessa disciplina, tá? Só a gente vai manter em disciplinas mais para frente. Mas nessa aqui, lembrem que o olhar é sociológico, é tentar entender a sociedade, né? As relações sociais. Falem, Laura, fala. Só mais uma pergunta. Diga. Eu digitei lá no Word. Onde que eu vou enviar? No Ava? Isso, manda lá no AVA. Todo mundo digita no Word e entra lá na tarefa e quando for enviar, ele vai pedir para vocês anexarem no arquivo. Então, anexa e manda, certo? Mas semana que vem você precisa estar com essa tabela na mão porque a gente vai ler. A gente vai utilizar, vai ser mais interativo, digamos, a reunião, certo? Comentários, Certo. dúvidas? Graciele, Luciele, Kelly, Lorene, José, os que sobreviveram. Tranquilo todo mundo? Certo? Então tá, da minha parte é isso. Vou encaminhar nesse mesmo instante a leitura pela AVA e pelo WhatsApp aqui para todo mundo ter acesso. Façam a leitura, é um texto acadêmico, científico, ele é o primeiro que vocês vão abordar com a categoria de agricultura familiar, mas é uma boa sequência para esse primeiro que já fizeram, de uma reflexão que fala o que tem a ver a agricultura com indígena, com quilombola, né? Então, semana que vem a gente encerra esse debate para fundar a categoria de agricultura familiar moderna, esse de 2020. Quem que é esse agricultor hoje? Se que lógico, partindo do princípio de que quando eu digo agricultura familiar, não é um tipo de agricultor familiar, é um conjunto amplo de pessoas que estão no campo fazendo de jeitos muito diferentes, né? Então, em si, esse é um debate se a gente pode falar de uma categoria ou não, mas as leituras vão ajudar a esclarecer. Então, feito para a semana que vem essas duas leituras que Professor, já tem aí e a planilha. Diga, Claudemir. na próxima aula nós podia tirar um espaçozinho para nós falar sobre os NPKs, né? Os fósforos, essas coisas assim também, né? Beleza, beleza. Traz aí teus questionamentos, dúvidas que a gente desenvolve. Claro que sim. Claro que sim. Certo, pessoal? Então, da minha parte, Tranquilo. era isso Beleza. o que eu tinha para hoje. Agradeço a presença, o esforço, né? E vamos juntos, esperando que nos encontremos algum dia, tá? Desejo uma boa semana para vocês, final de semana, e fiquem bem, fiquem bem. Até semana que vem, tá? Vamos nos comunicando pelo Word. Eu vou tomar um aire e uma água que está muito quente aqui. Que estou sem ar-condicionado, nem ventilador, nada. Isso aqui é rudeza total. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau, galera.